Professor Aline, nós lhe concedemos 5 minutos para você fazer uma brevíssima redação, digamos, sobre a sua história de vida acadêmica, sobre a sua visão de mundo, em termos de filosófico, político, etc. Como queira. Agora, 5 minutos, por favor. Professora Joaquina, eu sou formada em direção teatral nesta escola de teatro. Depois fiz mestrado e doutorado na USP. No pós-doutorado, eu fui para o Unesp estudar sobre as técnicas circenses com o nosso professor Mário Gomes. Em relação ao que eu penso na vida, e vou falar da vida política, todo o teatro que fiz, tanto no meu mestrado, tanto na graduação, mestrado e doutorado, foi no sentido de pensar um teatro para todos, um teatro político, um teatro popular, um teatro que possa atingir o máximo de pessoas e classes, um teatro que comungue das discussões sociais e políticas. Assim também penso eu hoje em relação à minha candidatura a vice-reitora da universidade. Acredito que a universidade é um lugar para todos e todas, não é? Um lugar que deve ser democrático e republicano. E espero que, junto com o professor Luiz Rogério, que está candidato junto comigo a reitor, possamos sim transformar a Universidade Federal da Bahia mais e mais neste local republicano. Muito bem, é uma coisa que faz com que o eleitor tenha curiosidade. Como foi esse encontro de um geólogo com uma diretora, uma professora de teatro, para formar uma chapa? Como se deu? Professora, na verdade, eu já estou na terceira gestão aqui à frente da Escola de Teatro. E durante esse período eu trabalhei muito dentro da escola para construir esse teatro que aqui estamos. E fui uma pessoa muito presente, né? Conheço, inclusive, cada objeto, posso dizer até cada fechadura colocada aqui nesse teatro. E para isso eu tive que brigar muito, lutar muito para sair com a qualidade que a gente considera que nossos estudantes e nossos técnicos administrativos, professores e o público que aqui vem merecem. Então não foi à toa que acabou a gente tendo este encontro, né? Estou na terceira gestão e o professor Luiz Rogério aí é o vice-reitor da professora Dona. Mas antes disso, ele foi diretor do IGEL e fomos colegas do Conselho Universitário. Então, em vários debates, em vários encontros, em várias discussões, inclusive sobre o Reúne, nós estivemos presentes nestas reuniões. E recentemente, na minha volta, eu encontro ele agora vice-reitor e sempre estou encontrando o professor Luiz Rogério para dialogar, inclusive com essa nova construção do complexo laboratorial cênico, qual precisamos ter espaços para o ensino, pesquisa e extensão. Daí, foi um pulo para formarmos a Chapa 3, que é a mais última, nosso partido é último. Professora, eu já fui vice-diretor do Instituto de Justiça e eu ficava um pouquinho chateada quando me perguntavam se eu era vice-diretora do professor Telésio, que também era diretor. Se a sua chapa for eleita, você vai se sentir vice-reitora do professor Luiz Rogério ou vice-reitora da Universidade Federal da Bahia? Eu considero que a ideia e o pensamento meu, de
também do professor Luiz Rogério, que vamos trabalhar pela universidade, para a universidade, e não vice e reitor como cargos assumidos e não exercidos. Então, estamos aqui para trabalhar para a Universidade Federal da Bahia, para o corpo docente, o corpo técnico e o corpo discente desta universidade. Não me sentirei em nenhum momento menor nem maior que o professor Luiz Rogério em relação a ser vice-reitor. Este foi o meu interesse neste momento, em trabalhar junto para a universidade. Professora, eu noto que a grande maioria dos vices, quando assumem com ausência, afastamento, viagem do titular, tem que enfrentar algum problema, eles só se sentem seguros para tomar decisão depois que telefonam, se for o diretor, para o diretor, se for o vice-reitor, para o reitor. A senhora, quando estiver vice-reitora em exercício, se eleita for, para tomar decisões, vai sentir necessidade de ouvir o reitor, ou nos dias em que a senhora estiver vice-reitor em exercício, a senhora terá a independência para decidir o si mesmo? Eu acredito que, quando estamos trabalhando juntos, reitor e vice-reitor, o afastamento de um ou de outro não impede que as decisões sejam tomadas. E é o que eu quero fazer junto com o professor Luiz Rogério, estar junto para que, na hora que for necessário, eu possa, de fato, resolver os problemas que estiverem ao meu alcance para resolver naquele momento. Professora Liene, eu estou me lançando ultimamente como entrevistadora, mas eu só gosto de realizar, aliás, só aceito realizar entrevistas sobre assuntos que eu domino muito. Por exemplo, entrevistar candidatos a diretor, reitor, eu me sinto completamente à vontade, porque eu e a ouvinte, a minha professora de Andrade Ferreira, sem dúvida nenhuma, somos as pessoas que mais profundamente conhecem essa universidade, porque nós temos uma coisa aprofundada que é a curiosidade. Eu vou após o diretor de Química, olha ali, o professor Leda, eu vou a uma peça do professor Leda, enfim, nós vamos a tudo que ocorre na universidade e das nossas possibilidades. E eu acho o seguinte, eu tenho que dar um diferencial. Poderia estar aqui no meu lugar um jornalista, mas está uma pessoa que tem quase 40 anos. 46, quase 50 anos, 48 anos de UFBA. Então eu acho que as minhas perguntas, eu como entrevistadora, devo aproveitar a minha experiência, a minha vivência e fazer perguntas muito baseadas no em meus testemunhos. Então eu vou dar um testemunho aqui. Um belo dia nós estávamos organizando um seminário de combate a respeito de como combater os preconceitos no nosso país e mandamos quase praticamente um convite circular para todos os diretores. Mandamos para a reitora e os pró-reitores um convite para que a UFBA se mandasse o Expogel para essa parceria. Eu não recebi nenhuma resposta dos pró-reitores, e olha que entre os pró-reitores estava a distinção, a professora Dulce, que na época que resolveu fazer dança deve ter sido vítima de grandes preconceitos. Nem a professora Dulce teve sensibilidade e consideração, diria, para nos responder. Uma parte dos diretores responderam, inclusive aceitando, mas coincidentemente todos os que responderam aceitando eram meus amigos. Os que não eram meus amigos também não deram resposta. Então, se vice-reitor em exercício, alguma entidade, alguma ONG
lhe mandar uma proposta para fazer um seminário tipo nosso, o direito como instrumento de combate aos preconceitos. A senhora agirá semelhantemente a esses dirigentes ou não? Olha, uma proposta, quando chega à universidade, ela vai ser, claro, examinada para ver se é da possibilidade de execução. Aqui, na Escola de Teatro, eu recebo várias propostas. Muitas nós conseguimos colocar, inclusive, na nossa programação anual do Teatro Martim Gonçalves. Então, claro, um tema como esse, relacionado a preconceito, é claro que ele é um tema bastante necessário e importante neste momento, e, ou melhor, posso dizer, sempre, não é? E deve ser olhado com carinho e atenção. Mas nem todas as propostas são propostas que têm o mesmo peso. Então, para cada peso, uma medida. Então, eu vejo que há projetos, sim, importantíssimos e que devem ser alavancados, e a universidade, inclusive, deve se colocar à frente, inclusive, para fazer acontecer. Ok, mas chegando a alguma proposta, se a senhora não concordar ou não puder concordar por qualquer motivo, a senhora vai deixar o proponente a esperar ou vai responder? Eu acredito e não pode aceitar e justificar. E é assim que eu ajo, e tem que haver resposta. Nem que seja para dizer, olha, não é possível, não concordo, não acho que seja uma proposta pertinente para a universidade. Muito bem, eu vou basear minhas perguntas mais na minha experiência. Então, vou começar falando, dando depoimento sobre alguma coisa que eu presenciei e depois eu me pergunto. Um belo dia eu apareci no Conselho Universitário, aliás, em decorrência mesmo desse seminário sobre preconceitos. Os diretores não respondiam, ninguém respondia. Fui a uma reunião do Conselho Universitário, que são abertas hoje ao público, infelizmente. E lá pelas tantas eu levantei a mão, a professora Dora perguntou o que era, e professora, eu gostaria de lhe pedir para, no final da reunião, esgotada a pauta, e antes que os diretores se levantem, que me permitisse dar um aviso. A professora Dora respondeu, bem alto, você está perturbando esta reunião. Eu disse, professora, eu já foi membro disso aqui, é como ex-membro que eu faço esse vídeo. Você está perturbando a reunião. E aí que eu digo, eu não sei se eu fiquei mais perplexa com a resposta da professora, que até então eu tive uma pessoa muito gentil e delicada, ou com o mutismo dos meus colegas do Conselho Universitário, dos representantes estudantis, dos representantes de funcionário, do meu ex-aluno vice-reitor, que ficaram todos mudos. Se eu fosse um deles, e um deles tivesse sido eu, imediatamente eu diria, senhora reitora, por favor, eu conheço essa professora e ela nunca foi aguaceira, ao contrário, ela trabalha sempre querendo o bem dessa universidade. Você, reitora, se aparecer alguém, que nem Joaquim, pedindo para no final dar uma aviso na reunião do Conselho Superior, o que fazer? Eu estou admirada, professora Joaquina, até sobre esse seu comentário, porque tem sido prática recorrente neste conselho atual, né? Pedidos desta ordem e são acatados, né? Acredito, da minha parte, que um pedido desse, com certeza, vou me dirigir ao Conselho Universitário e pedir que seja assim, após a pauta encerrada, que seja dado o aviso. Bom, outro testemunho, e aliás esse presenciado por você. No debate com as chapas hoje, eu cheguei atrasado, eu sabia que eu ia chegar atrasada, e por isso mesmo ontem eu tive cuidado de ligar para a presidente da PUB para avisar que ia chegar atrasado e fazer com que ela me permitisse dar um aviso a qualquer momento que eu chegasse.
Ela disse, acabei de chegar, já queria que a PUC deu tempo de respirar e eu retorno. E não retornou. Então, vou falar a parte. Chegando hoje lá, você presenciou, eu tentei usar da palavra para fazer um pedido. Você sabe que pedido é esse, um pedido. E eu nunca pensei que uma história de militância política e social, história de militância nas lides acadêmicas que eu tive e tenho, apesar de 15 anos de aposentada, que um dia a minha palavra fosse cassada. Palavra essa solicitada para dar quase um simples pedido. E aí, de novo, eu disse, não sei o que me deixou mais perplexa. Se a negativa ou a cassação pela presidente da República, ou se o fato de N pessoas inscritas para falar não ter tido a sensibilidade e a solidariedade de dizer, deixa eu dar essa professora aposentada, que nem sequer esconde os cabelos brancos, um minuto dos pessoas. E tem pessoas dizendo, inclusive, eu vou dar meu tempo para minha colega aqui, certamente porque ela ia falar melhor que ele. Se presidente da República, ao qual eu não mais pertenço, porque eu tinha o coração partido, eu fui desfiliar, porque eu me abençoado para ficar pagando um sindicato cuja diretoria se confronta com a greve da categoria, porque na minha cabeça, o sindicato é justamente para fomentar movimentos de resistência, fomentar greves, etc. Uma diretoria de sindicato que confronta com a greve, que nega às vezes até o auditório da sede para a gente fazer reuniões. Eu de carta, já porque eu estava no comando dessa greve, em 2012, eu lhe pergunto, você como membro dessa mesa, de uma mesa diretora de Cuesta, alguém chegando atrasada, pedindo para dar um aviso, você teria coragem de negar? Eu acho que a atitude da diretoria deveria ter sido de abrir o espaço para ouvir o aviso. E depois, caso fosse um pedido de perguntas, o qual já havia passado o prazo, deveria ser levado à plenária, se abriria a possibilidade da sua fala. Professora, o meu pedido é exatamente isso. Ia dizer que eu cheguei atrasado, ia dizer que precisava dar um aviso sobre a participação no processo eleitoral, ia finalmente pedir para que, em vez da mesa, a plenária fosse decidisse. Até mesmo que eu já tinha ido e sussurrado no ouvido da representação da SUFBA, da representação do DCE, e todos haviam negado. Né? Mas isso não me estarrece, professora, porque é processo na democratização interna dessa universidade e na democratização do próprio país. De FHC para cá, é uma coisa galopante. Aliás, agora, nunca previsível que uma presidente do sindicato de professores, até mesmo por espírito corporativista, negasse a uma professora fazer um simples pedido. Isso aí é terrível. Aliás, em momentos que nem este, eu sinto verdadeira vergonha de pertencer à universidade. Eu queria ter ficado lá na minha terra para ser lavradora aqui, meu pai. Outra pergunta, professora, bem objetiva. Você está satisfeita com uma universidade, com a nossa universidade, cobrando, e às vezes preços muito mais elevados do que cobram as universidades e faculdades particulares, cobrando mensalidades para curso de especialização, cobrando taxas para curso de extensão, cobrando ingressos para os espetáculos das faculdades de arte? Fica satisfeito com isso? Eu discordo. Professora Joaquina, são coisas, me parecem coisas diferentes. A gente sabe que na gestão do professor Henri Rocha, os estudantes entraram
com uma representação impedindo que as matrículas fossem pagas. Né? Naquele momento, foi a primeira, vamos dizer assim, uma ação efetiva dos estudantes no sentido de retirar o pagamento daquela matrícula inicial ao entrar na universidade. Naquele momento, pelo menos era o que várias vezes ouvimos no Conselho, não havia verbas para o custeio das despesas dos estudantes. Foi um momento de muitas vacas magras naquele período de FHC. Depois veio esse período, vamos dizer assim, de vacas gordas que estamos vivendo, e quem sabe agora começamos de novo vacas magras, com reúne, expansão, verbas e tal. E, infelizmente, uma manobra política, está clara, não é? Aqui, vocês sabem que os cursos de especialização, eles fazem parte da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, esses cursos de especialização sofreram manobra e foram parar nos cursos de extensão, já que o governo federal, né, já no governo Lula, proibiu o pagamento de atividades de pós-graduação, especialização. Então, essa manobra foi feita e ela é executada. Eu discordo dessa manobra, acho que a pesquisa, a especialização, os cursos de especialização deveriam ser gratuitos, como os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, são gratuitos numa universidade pública. Em relação a atividades executadas de extensão, por exemplo, todas as nossas atividades realizadas de ensino e de extensão da escola de teatro, elas são gratuitas, todas. Não há cobrança em nenhuma das atividades. As únicas atividades cobradas aqui na escola de teatro é quando a pauta é dada a algum espetáculo de fora, porque aí é uma equipe de fora que vai apresentar o espetáculo aqui neste espaço. Mas todas elas são gratuitas. Eu devo até aproveitar a oportunidade, depois que eu me aposentei, eu fui estudar Direito, para avisar a sociedade que, pela Constituição Federal, que é a Carta Magna do país, nenhuma universidade pública tem o direito de cobrar qualquer tipo de taxa. Eu, inclusive, solicitei bolsa para fazer a especialização em Direito pela Fundação Faculdade de Direito e estava torcendo para que negassem, porque facilmente eu consegui eliminar na Justiça para me dar o direito de me inscrever gratuitamente. Só que os preços cobrados são caríssimos. Há cerca de 10 anos, o ICI promoveu um curso de especialização, me parece, em torno de R$30 mil. Qual a bibliotecária que deveria pagar esse curso? Então, tinha a bibliotecária de grandes empresas que pagavam a inscrição para os seus profissionais. Agora, professora, tem coisas que deixam a gente realmente estarrecida. Eu tenho um amigo que o salão nobre da UFBA, quando algum setor da sociedade, seja sindicato, seja associação de empresários, associação de trabalhadores, etc., causar uma noite aquele salão nobre, ele tem que pagar uma taxa de R$3.200. Faça uma rápida, bem rápida apreciação. Eu acho que o espaço lá da reitoria deveria ser para eventos da própria universidade e não ser utilizado para eventos outros. Até porque não é um centro de convenções, é um espaço reduzido e aquele espaço é basicamente utilizado para formaturas. E me admira saber que há pagamento para eventos outros. Nossas formaturas de nossos alunos, nossos estudantes lá na reitoria nunca foram cobrados. Não, eu disse que se cobra R$3.200
da comunidade externa. E a reitora não tem poder para decidir isso sozinha. Certamente ela submeteu essa taxa à aprovação do Conselho de Curadores e do Conselho Universitário. Eu acho que eu acho não. Acredito que não. Isso não passou pelo Conselho Universitário. Essa é uma parte administrativa de lá da reitoria. São resoluções internas daquela administração. Professor, agora que você está sabendo que há essa cobrança, Isso. você, como membro do Conselho Universitário, sente interesse, está preocupada com a questão, você levaria a questão ao Conselho Universitário e proporia que se discutisse? Claro que sim, porque acredito que essa é uma resolução da administração central, da administração, que comanda aquele espaço. Em nome da Justiça, eu diria que essa locação foi inaugurada pela professora Dora. Quando eu tomei conhecimento, anos atrás, se cobrava 1.500 por noite. Naquela época, 95% dos brasileiros, 90 a 95%, tinha salário inferior ao valor cobrado lá. Eu vou começar também dando depoimento. De vez em quando eu entro nos ônibus e sento e pergunto a quem está ao meu lado: você conhece a UFBA? Obviamente, ônibus que circulam na periferia da cidade. É difícil encontrar uma pessoa que saiba o que é a UFBA. Eu tive que ir a Campinas por questões pessoais e aproveitei para fazer a mesma pesquisa lá, porque eu me considero uma pesquisadora do cotidiano, me interessa muito essas coisas. E lhe garanto que todas as pessoas que eu perguntei: você conhece a Campinas? Eu disse assim, conheço muito. Eu perguntava, já que conhecia, cabia a segunda pergunta. Se o governo estadual de São Paulo decidir fechar a Unicamp, o que você faria? Nós temos que fazer alguma coisa. Não pode fechar a universidade, a gente vai fazer nosso tratamento de olho dos melhores do mundo. Uma universidade que faz espetáculos teatrais em abundância, uma universidade isso, uma universidade aquilo. Vamos pensar agora na nossa UFBA. Você acha que ela está desempenhando satisfatoriamente a sua função social? Particularmente aquela função que tem a ver com a interação dela com os segmentos mais pobres, mais injustiçados, mais oprimidos da sociedade? Joaquina, a UFBA tem passado por grandes mudanças a partir dessas novas propostas, a partir das ações afirmativas. Você sabe que em 2004 foi aprovada na UFBA as ações afirmativas. Eu nem estou falando deles, estou falando das ações afirmativas. Aquele foi um momento, vamos dizer assim, histórico do Conselho Universitário a fazer a aprovação das ações afirmativas. Então, a partir de 2004, há sim uma grande mudança na Universidade Federal da Bahia ao optar por formular as cotas, não é formular, na verdade acabou sendo a UFBA a primeira a formular a questão das cotas, com quase 50% das cotas para os egressos de escolas públicas. No Brasil, o resto do Brasil, inclusive no Unicamp e outros lugares, ainda havia uma discussão em relação a qual porcentagem, ao tipo de pele, ao tipo se era negro, se não era. Brasília, inclusive, tem aquele caso dos gêmeos, que não eram univitelinos, um entrou pela cota e o outro foi negado, porque era considerado branco. E por aí vimos esse emaranhado no Brasil inteiro. Já na Bahia, a aprovação das cotas a partir da busca dos egressos da escola pública, isto fez um diferencial. Claro que na escola pública nós temos a maioria de pardos, negros
índios, ou seja, então foi acertada a maneira como foi pensada as cotas na Bahia. Considero acertada, considero que foi um modelo que fez um diferencial. E a partir deste momento, temos grandes mudanças, inclusive no corpo discente atual da universidade. Não é? Em relação aos programas eu considero assim, os programas de extensão que estão sendo lançados pelo governo federal, mas também, ainda em 2002, aqui a Universidade Federal da Bahia pensou um projeto que eu considero vitorioso. Na época foi pensado, o pró-reitor de extensão era o professor Paulo Lima e o reitor era Felipe Serpa. Foi pensado a ACC, Atividade Curricular em Comunidade. A atividade curricular em comunidade, ela era uma atividade extensionista, no qual professores e estudantes iam a campo para a periferia do estado de Salvador, não era nem do estado da Bahia. E ali começou uma grande mudança também. Eu considero salutar e importante, com as ACCs. As ACCs, agora na gestão de Dora, se tornaram disciplinas optativas. Então saiu de quem quiser faz extensão para ser disciplina optativa. Então esse é um grande avanço. Eu vejo que a UFBA está avançando sim nessas, não só nas discussões, mas também nos projetos. Então a ACC acho acertado. Também vem, através do governo federal, bolsas de permanência para esses estudantes que entraram na universidade através das cotas. Temos também vários outros projetos via MEC, também importantes, como o PIBID, que são bolsas de iniciação à docência. Temos o PIB, que esse é o bem antigo, não é da agora, que é o Bolsa de Iniciação Científica. Temos também o PIBID Júnior, que é para estudantes ainda de ensino médio, ou seja, o governo federal tem aberto várias linhas de bolsas para assegurar que esses estudantes que entraram pelas cotas permaneçam dentro da universidade. Então esse diálogo tem vindo muito fortemente através do próprio alunado que aqui está, através do estudante. Claro que é sempre importante haver mais e mais diálogo com a comunidade do entorno. Há um outro projeto feito agora na gestão da professora Dora e do professor Luiz Rogério, que é o projeto Vizinhanças, Programa Vizinhanças, que é um programa voltado às comunidades vizinhas da Universidade Federal da Bahia, exemplo, Alto das Pombas, Calabar, para fazer uma integração com este entorno e não uma separação, como se esse entorno não tivesse direito a se relacionar com os bens culturais, educacionais que essa universidade tem oferecido. Professora, rapidinho, desde que ingressou na UFBA, você viu vários reitorados. Qual lhe pareceu mais importante, pior, os dois piores?